Eu acho que o principal para ser dito aqui é que causalidade é um conceito ambíguo, tem diferentes significados, né? E Piaget trabalha com um desses significados, mas outros filósofos usam o termo de um modo diferente. Então, eu queria começar aqui com um conceito aristotélico, que não foi mencionado na dissertação. O conceito aristotélico recentemente foi retomado pelo Mário Bung. Causar significa gerar, produzir algo a partir de algo. É um conceito ontológico. A causalidade é um processo no qual o efeito é gerado ou produzido pela causa. Tá, então esse é um conceito mais antigo que está subjacente a todas essas discussões da filosofia moderna e até da contemporânea, né? Então, na teoria das 4 causas de Aristóteles, ele mostra, né, as 4 maneiras pelas quais as propriedades da causa determinam as propriedades do efeito. Então, é um processo de produzir, de gerar um efeito, né? Em Hume, se trata da percepção do processo causal, não da causalidade em si, mas de como, né, na experiência a gente percebe de modo incompleto o processo causal. Quer dizer, a gente percebe o antes e o depois e o vínculo, né, que seria entre a causa e o efeito, a gente não percebe. Então tem uma lacuna que seria preenchida por meio do hábito, né, gerando uma crença, do que eles chamam então de uma conexão mental, psicológica. Então, o que poderia ser chamada teoria da causalidade de Hume é uma teoria que tem uma parte física ou material e uma parte psicológica. Quer dizer, a gente consegue perceber o antes e o depois, né, que seriam eventos físicos, objetivos, mas a gente não consegue perceber a continuidade entre o antes e o depois, né? Então a gente preenche essa lacuna, né, através com uma crença, que é uma ligação psicológica, né, que é derivada do ato, certo? Já Kant, ele trata do que a gente poderia chamar da relação causal como uma relação lógica, semelhante à relação da implicação material, né? Você tem a causa, o antecedente, o efeito é o consequente. É um outro conceito de causalidade. A categoria causalidade, dentro das categorias kantianas, né, ela é uma das categorias mais importantes do contexto científico da época, da física newtoniana, né, em que se quer, por exemplo, explicar a atração dos corpos, ou como uma força, a atuação de uma força causa uma alteração no movimento dos corpos, né? E para Kant, como todo mundo sabe, e é dito aqui, né, você tem essa relação causal como sendo sintética a priori, que parece ser um paradoxo, né? É uma relação, é uma afirmação em que não é tautológica, né, não é analítica, mas ela é a priori, né? E então nós temos aí em Kant um conceito lógico da causalidade como uma relação lógica entre antecedente e consequente, né, que de alguma maneira já está embutido no nosso sistema mental, né, que nos possibilita fazer ciência e dar explicações científicas dos fenômenos com base em leis, né? Aí você tem todo aquele modelo da física newtoniana, condições iniciais, condições de contorno, leis, etc. Isso depois foi chamado modelo nomológico dedutivo e é muito importante em Popper e na ciência em geral, né? Em toda a história da ciência é muito importante esse conceito aí, desse tipo de relação causal, para a gente explicar os fenômenos, porque as coisas acontecem, né? Já em Piaget, a gente tem o tratamento, né, de como se forma o conceito de causalidade nas etapas do desenvolvimento cognitivo,
certo? Então, de fato, é um trabalho de epistemologia genética, como ele próprio coloca, né? Não é de como o cérebro trabalha para fazer a inferência causal, que é também um assunto muito interessante, mas é uma abordagem empírica, né, através desses experimentos muito bem bolados, de como se forma o conceito de causalidade, mas parece que já se pressupõe que exista a causalidade na natureza e que exista algo a priori que vai ser elaborado nas interações com o mundo, né, com os objetos, e que no final das contas vai ser um esquema a posteriori. E não é um esquema puramente lógico, é um esquema que guia a ação. Então a gente poderia dizer que é uma abordagem enativista. É uma abordagem cognitiva enativista que, de certo modo, antecipa na neurociência da ação contemporânea, né, todo esse movimento enativista, de explicar a cognição em parte pela ação, né, como o modo como a gente age acaba influenciando os nossos esquemas cognitivos. Então nós não temos um esquema, como foi colocado pelo Marcelo e pelo Adam, nós não temos, como em Kant, já uma arquitetura mental fixa prévia. Não, né, nós temos um processo dinâmico em que a gente age e essa ação ela nos possibilita fazer melhores previsões e utilizar melhor essas ferramentas que a nossa mente tem. Então é um processo dinâmico, né? Mais dinâmico do que em Kant, embora se discuta, né, em Kant se é algo que esteja pré-formado, né? Argumenta-se que não, né? Mas de qualquer maneira em Kant você teria essa ideia de um esquema já constituinte da estrutura do aparato mental. E com Piaget nós temos a ideia de um dinamismo, né, de você ter, né, esses processos de acomodação, assimilação, na interação com o ambiente. Então nós temos um processo estruturante dinâmico que vai compor os esquemas que a gente usa na ação, né? Bem, então eu fiz essa revisão assim, para tentar mostrar que quando se fala em causalidade a gente está falando de muitos aspectos diferentes, né, do mesmo termo. Agora tem umas questões mais específicas para a Bruna, que assim, pontuais, alguns detalhes me chamaram a atenção em alguns momentos. Então na página 19 se diz que a regularidade da natureza seria algo de fato. E eu pergunto, será que esse conceito de regularidade da natureza em Hume, ele é uma mera constatação? Ou ele já tem incluído aí uma indução? Quer dizer, a regularidade da natureza seria a conclusão do raciocínio indutivo, a gente concluir que existe regularidade da natureza a partir das observações, né? Aqui não tem muito a ver com Piaget, mas eu lembro que quando se fala em probabilidade de alguma coisa acontecer, né, a gente está supondo uma regularidade. Mas o conceito de probabilidade não é puramente empírico. A probabilidade é o limite da frequência. Então você observa que em cada 100 casos de um determinado tipo de evento, por exemplo, gols no futebol, em cada 100 gols, 10 são feitos de cabeça, certo? Gol de cabeça. Então aí, isso é uma observação, é uma certa regularidade, né? Você observa isso em vários jogos, em vários campeonatos, vários países, etc. Agora, para você dizer que a probabilidade do gol ser de cabeça é de 10%, você já está indo além da observação. Você observou uma certa proporção, mas você dizer que a probabilidade é de 10% é porque você levou ao limite isso aí, né? E aí você chegou, a probabilidade não é a frequência bruta, é o limite da frequência. Quer dizer, você
tendendo ao infinito, né, você vai ter no limite 10%, quer dizer, vai tender a 10%. Então, é quando a gente pensa assim, levando ao infinito, você tem uma certa proporção, você tem a probabilidade, né? Então, talvez aí seja então melhor entender que o conceito de Hume não é puramente empírico, ele já está fazendo inferências, né, na própria regularidade da natureza. Mas isso não é muito assim central da dissertação, não. É só porque me chamou a atenção aqui, né, quando é dito que a regularidade da natureza seria algo de fato, né? Mas em termos até piagetianos, eu acho que também algo em parte construído, né? Não é um fato bruto. Na página 36, Piaget descreve as etapas ou estágios na construção da noção de causalidade via interação sujeito-objeto, a entendendo como um processo lógico construído por meio de abstrações. Aí você menciona a abstração reflexionante, abstração empírica. Então, me parece que o conceito de causalidade que é assumido aí por Piaget ainda é o kantiano, né? Mas com diferenças, né? Porque agora já é a posteriori, né? E também se supõe que haja uma base biológica, né? Porque Piaget era formação em biologia, né? Ele está supondo uma base biológica, e só que aí eu pergunto, né, até que ponto se poderia dizer que esses processos de abstração eles são processos biológicos, ou ainda se trata do conceito propriamente kantiano, né, de algo puramente lógico, uma relação lógica, né, entre o antecedente e consequente. Na página 47, eu entendi que está sendo pressuposto pelo próprio Piaget que exista uma causalidade física objetiva e que exista um esquema parcial, alguma coisa que nos possibilita reconhecer essa causalidade física. Então eu pergunto, quando a gente se faz referência ao domínio da ação, né, como o professor Adrian tem trabalhado, e que é citado na dissertação, já se está pressupondo a existência de uma causalidade natural e de um esquema mental da causalidade. Ou seja, quando a gente age como se existisse causalidade na natureza e como se, né, a inferência causal fosse algo válido, né, a gente está então pressupondo já uma causalidade. Quer dizer, para que se construa a causalidade na epistemologia, a gente já está pressupondo uma causalidade na natureza e uma causalidade na mente. Seria essa a pergunta. Quer dizer, isso poderia ser uma petição de princípio, talvez, a gente está já assumindo aquilo que a gente quer explicar, ou se trata apenas digamos assim, de um reconhecimento da existência da causalidade. Quer dizer, então, digamos assim, no desenvolvimento cognitivo da criança não se formaria o conceito de causalidade, mas apenas se reconheceria que existe causalidade, né, no mundo, na ação, etc. Então é uma pergunta mais filosófica que também não é muito importante para a dissertação, mas que eu fiquei assim curioso, né? Porque então a gente não encontraria em Piaget uma explicação da formação do conceito de causalidade, mas o que acontece é que ele pressupõe que existe causalidade e que haveria no desenvolvimento cognitivo da criança um momento que essa criança reconhece que existe causalidade, que é algo muito importante, né? Mas não seria a formação propriamente dita, né? Uma outra perguntinha final aqui, na conclusão, página 96, quando se diz que a realidade objetiva é construída. Aqui eu já, como o Marcelo também já questionou, eu já faria aqui algumas
talvez eu com uma consideração um pouquinho mais crítica por causa dessa frase. Porque é o seguinte, se a realidade objetiva é construída, como é que é possível a interação sujeito-objeto antes da construção? Né? Porque para haver interação sujeito-objeto já tem que existir o sujeito e o objeto, certo? Então, eu entendo que o que é construído é o conhecimento. Né? O conhecimento é construído, a realidade em si não é construída, a realidade ela é produto de um processo evolutivo, né? Mas não é algo, quer dizer, mas é algo que já está aí. Antes da criança conhecer a realidade já está aí. Né? Já existe. O que acontece durante o desenvolvimento, né, é a construção de um conhecimento. Então, né, quer dizer, nós estamos falando aqui de um processo de construção de conhecimento que pressupõe que já exista um sujeito e um objeto, para eles poderem interagir. Né? Se o objeto é construído no processo, então como é que o processo é possível se para ver o processo tem que ter um objeto? Né? Então, o objeto tem que existir antes da interação, né, para que possa existir a interação. Certo? E o que é construído na interação é o conhecimento. Certo? Quer dizer, seria assim, digamos, o meu único comentário um pouquinho mais crítico. Né? Eu sei que não é em toda dissertação que tem essa afirmação que a realidade é construída, mas ela está na conclusão, né? Certo?